E no vídeo de hoje vamos dar início às aulas sobre o sistema reprodutor humano. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e hoje então daremos início às aulas sobre o sistema reprodutor. Mas antes de darmos continuidade à aula, eu gostaria de pedir a você que já deixa aí aquele like e, caso ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e tenho certeza que você não vai querer perder nenhuma, não é verdade? Então, vamos para a aula. Bem, pessoal, e é o seguinte, para falarmos do sistema reprodutor humano, primeiramente nós temos que entender quais órgãos fazem parte desse sistema, quais estruturas. Então é o seguinte, o sistema reprodutor humano vai ter uma série de órgãos e estruturas que vão permitir a realização da reprodução sexuada, tá certo? E a reprodução sexuada é aquele tipo de reprodução em que os indivíduos da mesma espécie vão realizar a cópula e vai haver uma troca, ou mistura também do material genético, tá certo? Bem, aqui nesta representação, vocês podem ver que nós temos a letra M se referindo à meiose, o F se referindo à fecundação. Adultos aí nós vamos ter então material genético 2N, ou seja, são diploides. Nós temos os gametas, que são haploides, então com material genético N. E temos o zigoto, que vai ser formado aí com material genético 2N. Belezinha? Observem agora esta imagem. É o seguinte, gente, peguem como referência as pessoas. Nós temos aí dois adultos. Esses adultos, então, através da meiose, vão dar origem a gametas. E nós vemos aí, um pouco mais acima, depois do M, nós vamos ver aí o gameta masculino e o feminino. Então, temos os espermatozoides e temos os ovócitos 2. Seguindo essa linha, nós vamos ter a fecundação. Então, ocorreu a cópula e nós tivemos a fecundação. A partir do momento que nós tivemos essa fecundação, nós vamos ter a formação de um zigoto 2N. Esse zigoto vai se desenvolver e vai dar origem a um novo ser humano. Beleza? E é o seguinte, gente. Nós temos tanto vantagens quanto desvantagens na reprodução sexuada. As vantagens são as seguintes, gente. Variabilidade genética. Então, é o seguinte, pensa comigo, se não houvesse a variabilidade genética, a mistura do material genético, então, nós seríamos todos iguais, igual clone, né? Tipo bactéria, né? Uma é clone da outra, quando acontece ali a bipartição. Então, nós seríamos todos iguais. Imagina um mundo em que todas as mulheres fossem iguais, todos os homens fossem iguais. Coisa sem graça, né? O que é legal é o diferente. E é o seguinte, outra vantagem que vai aumentar a chance de adaptação da espécie caso ocorra uma alteração ali no ambiente, tá? Então, os mais adaptados vão conseguir, sobreviver e vão passar aqueles genes para as próximas espécies. Nós podemos pegar como referência as aulas onde nós falamos sobre Lamarckismo. Nossa, gente, quase quebrei a língua. Nós podemos lembrar aqui a aula onde eu falei sobre Lamarckismo e Darwinismo. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui o card para você estar vendo essas aulas depois, combinado? Mas é o seguinte, Lamarck dizia o quê? O ambiente adapta o indivíduo. Nós já sabemos que não existe isso. É mesmo, é? Agora, chegou Darwin, bateu o pé e falou, meu brother, que isso? O negócio não é assim não. O indivíduo adaptado vai sobreviver ao ambiente e não será adaptado, entenderam? Então aqui nós temos a famosa
teoria da seleção natural. Beleza, turma? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, combinado? E olha só, nós temos aqui, gente, a evolução, né? Partindo para novas formas, né? A gente falar da evolução. Por que isso acontece? Olha só, gente, nós vamos ter troca de material genético, permuta. Então o crossing over ele vai acontecer lá na meiose e vai acontecer aquela troca entre ali os cromossomos. Variabilidade genética, não é? Outra coisa, segregação independente dos cromossomos homólogos. Nós vimos isso lá nas aulas de genética. Então, eu vou deixar aqui a playlist de genética aqui em cima para vocês também no card, combinado? E é o seguinte, gente, segregação independente. Isso daqui é uma coisa muito louca, porque não tem como eu afirmar que seu filho vai nascer com tal característica sua ou tal característica da sua esposa. Por quê? Segregação independente, meu amigo, é uma loteria. Cada um vai para um lado, você não sabe o que vai para quê, entenderam? Então, é uma loteria. Então, o negócio é assim, tá? Então, que vai permitir essa evolução das espécies aí, ó, crossing over e segregação independente. E nós falamos de vantagens, mas tem desvantagens também. Observem aqui. Alto consumo de energia quando nós falamos de reprodução sexuada. Mas onde que nós vamos ter gasto de energia na reprodução sexuada? Olha só, galera, nós vamos ter gasto de energia na formação dos gametas, na cópula e na competição por parceiro sexual. Então, vai haver gasto energético, tá certo? E muito, tá certo? Às vezes a competição, dependendo da espécie, é tão ferrenha que pode chegar a matar o outro indivíduo, tá certo? Olha só. Agora eu vou apresentar para vocês as estruturas que fazem parte, então, do sistema reprodutor masculino. A primeira estrutura que nós vamos estar falando são os testículos, né? Os testículos são as gônadas masculinas, nós temos um par delas, tá? E o testículo tá aí, ó, sendo apontado por essa setinha, mostrando para vocês, parece um ovo, né? Então, a função desse carinha é produzir os gametas masculinos e o hormônio sexual masculino, a testosterona, que nós vamos estudar daqui uns dias. Nós vamos estudar a ação de todos os hormônios. Ó, então já aproveita e se inscreve aí, caso você ainda não seja inscrito, combinado? Olha só, a próxima estrutura que nós vamos falar é da bolsa escrotal. A bolsa escrotal é responsável por armazenar e proteger os testículos, que possuem funções muito importantes. Acabamos de ver, né? E é o seguinte, gente, o escroto, né, é esse saco e ele tem função, tá? Existe um músculo que chama cremaster que ele vai controlar a temperatura dos testículos. Como assim? Quando a temperatura aumentar, a bolsa escrotal vai se distender e vai afastar os testículos do corpo. Dessa forma, vai ocorrer uma diminuição da temperatura interna dos testículos. Agora, está frio demais, essa bolsa vai contrair e vai aproximar os testículos do corpo. Com isso, eu tenho um aumento da temperatura, porque na próxima aula eu vou estar falando de espermatogênese com vocês. Então, vocês têm que entender que existe uma temperatura adequada para que ocorra a formação dos espermatozoides. Beleza? Olha só, gente, o controle então da temperatura vai depender dessa contração ou dessa distensão, tá certo? E o músculo responsável por literalmente puxar o saco é o cremaster, tá joia? Agora, gente, é o seguinte, nós pegamos os testículos e cortamos ele. Agora nós vamos ver a parte interna do testículo. E é o seguinte, os túbulos seminíferos são responsáveis pela formação dos espermatozoides. Então eles vão literalmente
gerar os espermatozoides. Os tubos seminíferos, gente, são esses daí, ó. Esse que está desenrolado, tá? Esse aqui, ó, que está desenrolado. Do outro lado, nós temos o epidídimo. O epidídimo também vai ter a função específica dele. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora é o seguinte, quando eu pego esse túbulo seminífero e aproximo ele, faço um corte nele e aproximo, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter justamente esse tecido. Nesse tecido aqui você pode ver que existem capilares, existem espermatogônias, espermatócitos 1 e 2, espermatídeos, espermatozoides. E aqui em cima, ó, você pode ver que tem dois tipos de célula, as células de Sertoli e as células de Leydig. Só que nós vamos estar falando sobre essas células lá na espermatogênese, combinado? Belezinha? Bem, pessoal, a próxima estrutura que nós vamos falar é sobre o epidídimo. Nós vimos que lá nos túbulos seminíferos, nós vamos ter a formação dos espermatozoides. Agora aqui, né, do outro lado, nós temos aí o epidídimo. O epidídimo vai ser aquele local que depois que o espermatozoide estiver pronto, ele vai para lá e vai amadurecer e vai ficar armazenado até o momento em que ocorra a ejaculação para ele ser liberado, ok? Tem mais estruturas? É claro que tem, e eu vou mostrar todas elas para vocês. Olha só, nós temos também o canal deferente. A função dele vai ser comunicar o epidídimo à vesícula seminal. Mas para que existe a vesícula seminal? Vou explicar para vocês também. A vesícula seminal vai produzir um líquido, gente, que vai ter substâncias nutritivas. Quando o espermatozoide for para fora do organismo masculino, ele precisa de nutrição para sobreviver. Então, esse líquido seminal vai ter bastante aí frutose, tá certo? Aqui, ó, tá logo aqui, tá? A vesícula seminal. E ele vai dar nutrientes para esse espermatozoide conseguir continuar vivo ali durante um certo tempo. Depois nós vamos ver tudo isso, tá certo? Então, é responsável pela nutrição, beleza? Agora, após a vesícula seminal, nós vamos ter a próstata, a famosa próstata, né, gente? Olha aqui, ó, que dá muito problema, gente, aí para vários homens, né? A próstata, gente, ela é responsável pela produção de uma secreção alcalina, que é a secreção prostática. Essa secreção ela vai reduzir a acidez da vagina, tá? Para favorecer a sobrevivência dos espermatozoides. Vocês podem prestar atenção no seguinte: quando o meio é muito ácido, o espermatozoide não aguenta. Tanto que aqueles gels que nós vamos estar falando em métodos contraceptivos e tal, quando eles são colocados ali no preservativo e tal, eles são ácidos, é a acidez que mata o espermatozoide. Então, para o espermatozoide permanecer vivo, nós precisamos de um meio alcalino. Então, o nosso próprio corpo vai ser responsável por fazer, através dessa secreção, com que o meio se torne mais alcalino e o espermatozoide sobreviva. Belezinha? Outra estrutura, gente, é a glândula bulboretral. A glândula bulboretral, gente, ela vai literalmente lubrificar o canal da uretra. Então, tem que estar lubrificado para facilitar a passagem dos espermatozoides, para eles serem liberados. Então, aqui, ó, essa glândula, ela vai literalmente jogar um óleo para falar assim, meu filho, vai, meu filho, desliza tranquilo, para você chegar onde você precisa, tá certo? Então, é essa a glândula responsável. Belezinha? Olha só, tem mais coisa? Claro que tem. A uretra. A uretra vai ser o canal que vai comunicar tanto o sistema excretor, responsável pela micção, né? Quanto do sistema reprodutor, responsável pela ejaculação, tá? Então é esse canalzinho que comunica esses dois sistemas com o meio externo. Mas, para que ocorra aí a micção, nós ainda temos mais um órgão externo, né?
E esse órgão externo é o pênis. Ele é o órgão copulador masculino. Quando ele é estimulado, ele vai se tornar ereto, né? Porque o sangue vai ser direcionado para ele. E vai acontecer da seguinte forma, gente, presta atenção nessa imagem aqui. Nós temos aí mostrando para vocês os corpos cavernosos. Percebam que no meio do corpo cavernoso ali, ó, nós temos ali uma pontinha ali, um pontinho, aliás, vermelho, né? Aquele pontinho vermelho é a artéria. A artéria vai disponibilizar sangue para que esses corpos cavernosos e também o corpo esponjoso que está lá embaixo, lá, ó, se encha. Desta forma, vai acontecer a ereção do pênis. Certo? Agora, essa região mais distal do pênis se chama glande. Ela é uma região que tem muita sensibilidade. É essa região que vai estimular sexualmente o homem para que ele chegue ao orgasmo. Beleza? Só uma curiosidade aqui para vocês, não sei se vocês sabem, né? O prepúcio, gente, é essa pele que reveste o pênis. Algumas crianças, quando nascem, né, às vezes tem excesso e tal, e aí o médico faz uma cirurgia e tal e tira, né, ali o menininho e tal, quando tá com problema. Agora, gente, vocês sabiam que os judeus, né, que tanto fala na Bíblia, eles realizam a famosa circuncisão, gente? Ai, que tristeza! O menininho, quando está com 8 dias de vida, os judeus, né, eu não sei se ainda é prática hoje nos dias atuais, mas na Bíblia mesmo fala, com 8 dias as crianças eram pegas ali, os menininhos, eles pegavam uma faca e iam lá e cortavam a glande do bebê. Ai, gente, que tristeza, imagina a dor. É verdade? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, aproveita e já deixa aí aquele like para fortalecer nosso canal aqui na plataforma. E caso você ainda não seja inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!